Quanto mais forte for a emoção que você sente em um evento da sua vida, um trauma, uma traição, uma perda ou um choque, mais esse evento produz uma resposta emocional intensa, e essa intensidade altera completamente o seu estado interno. No momento em que você se sente alterado por dentro, o seu cérebro começa a processar essa informação, capturando imagens e congelando momentos. Ele registra cenas e armazena tudo isso como memória de longo prazo. Do ponto de vista biológico, isso se torna parte de você, e toda vez que você se lembra desse evento, o seu corpo reage como se ele estivesse acontecendo agora, liberando cortisol, adrenalina ou qualquer emoção associada àquele momento. Ou seja, o seu corpo revive o passado de 50 a 100 vezes por dia. E nesse ponto, o trauma já não está só na mente, ele também está no corpo, porque pensamentos são a linguagem do cérebro e sentimentos são a linguagem do corpo. E quando pensamento e emoção se repetem, eles condicionam o corpo, até que o corpo se torna a própria mente daquela emoção. E então, você passa a ser uma identidade emocional baseada no passado. Mas existe uma chave: memória sem carga emocional se transforma em sabedoria. E é aí que você fica pronto para a próxima fase da sua vida, porque a alma não consegue avançar se ainda está presa ao passado. E muitas vezes, nem é a história em si que te prende, mas o fato de você continuar reativando os mesmos circuitos e emoções, reforçando todos os dias a mesma identidade. Diga e repita várias vezes ao dia, sempre que lembrar de fatos do passado. E aqui incluímos todos os sustos que foram gerados, todos os aléns que criaram, esses aléns que me mantêm prisioneira a isso. Vamos destruir e descriar tudo isso agora. Certo, errado, bom e mal. Pode. Todos os sens, curtos, garotos, povades, criações, bases e aléns. A ciência mostra que cerca de 50% da história que contamos sobre o nosso passado nem é totalmente verdadeira. Mesmo assim, muitas pessoas continuam revivendo essa dor como justificativa para não mudar. Mas a verdade é simples e poderosa. Você pode mudar. Existem pessoas com passados extremamente difíceis que se transformaram completamente e criaram uma nova vida. E isso acontece por um motivo: consciência. Para mudar, você precisa se tornar consciente daquilo que hoje é inconsciente, das crenças que você repete e dos padrões que você vive, dos comportamentos automáticos e principalmente dos estados emocionais que você alimenta. Porque manter-se consciente do inconsciente é o verdadeiro caminho da transformação. Cerca de 95% de quem você é hoje foi programado na infância, quando o seu cérebro estava altamente sugestionável. Ondas cerebrais lentas, alfa, teta, com a mente aberta absorvendo tudo. Você aprendeu observando, sentindo e imitando. Através dos neurônios espelho, você foi programado. Mas isso não significa que isso é quem você realmente é. Muitas pessoas acreditam que algo fora delas precisa mudar para que elas se sintam melhor, tornando-se reféns das circunstâncias. Quando tudo vai bem, se sentem bem. Quando vai mal, se sentem mal. Mas existe uma virada. A pessoa que ainda pergunta por que não mudou, ainda está presa no velho eu. Porque o novo eu já está em movimento, superando, crescendo, se transformando. E quando você vê alguém que passou por uma grande transformação, algo desperta dentro de você, porque você percebe que também é possível, e isso é poderoso. A mudança também é contagiante. Assim como a dor se espalha, a cura também se espalha. E então você começa a questionar: quem eu sou de verdade? Essa identidade que eu carrego me fortalece ou me limita? Porque identidade não é ficha, é construção. E você pode escolher, mas para isso é preciso coragem. Coragem para olhar a história que você conta para si mesmo e perguntar: isso é realmente verdade? E se não for,
você precisa decidir. E essa decisão precisa ser forte. Tão forte que se torne um marco na sua vida. Um momento inesquecível. Um momento em que você diz: é agora. Não importa quanto tempo leve. Não importa como eu me sinta. Não importa o que os outros pensem. Não importa o que esteja acontecendo. Eu vou mudar. E nesse momento, você cria um novo futuro dentro de você. Porque você dá ao seu corpo uma emoção que ainda não aconteceu. E é assim que a transformação começa. Mas para isso, a sua razão precisa ser clara, forte e profunda. Você precisa saber por que isso é importante. Você precisa sentir isso, porque quando você dá significado, você ativa o poder da mudança. E tudo começa a se alinhar.